Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor, que Deus esteja com vocês, na tua família, em teu lar. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês referente a um assunto que me abordaram. Me perguntaram se eu poderia estar pregando a palavra. Eu me assustei, falei, como assim? Eu posso ou não posso pregar a palavra? Que isso? Meus amores, às vezes a gente vive em um mundo, né, de hierarquia. Nosso país vive nesse mundo, não é verdade? Todas as igrejas têm isso para si, mas falar da palavra de Deus, alertar que Jesus está voltando e alertar que Jesus te ama, de ter regras, de ter um cargo, de ser específico para isso, aonde estamos, em que mundo vivemos. Gente, hoje o mundo está em volta, sabe de quê? Da internet. O mundo, enquanto uma pessoa prega a palavra para Deus, entre milhões e milhões e milhões, né, de pessoas visualizando, aceitando a Jesus, crendo na palavra, seguindo o caminho. Por que não fazer? Por que eu não fazer? Eu vou contar uma história para vocês. Eu já passei por todas as fases, né? Eu já fui católica, eu sou crismada, eu já fiz catequese, né? Eu sou batizada na igreja católica, como também sou batizada na igreja evangélica há mais de, sei lá, 20 anos atrás. Foi onde eu me batizei na igreja evangélica. Foi onde eu desci para as águas e onde eu aceitei a Jesus. Mas eu vivia no mundo do pecado. Eu estava em pecado e não era só isso. Além de eu estar em pecado, eu via muita coisa errada dentro da própria igreja, aonde eu fui esfriando o meu coração, né? E eu colocava para mim mesmo, eu pensava, se eu tenho que fazer a vontade de Deus, se eu tenho que fazer o que Jesus quer que eu faça, eu não posso estar nesse caminho. Eu tenho que cumprir a ordem que Deus pediu para ser cumprida. Como que eu vou estar dentro da igreja orando e com o meu pensamento em balada, com o meu pensamento em cigarro, em bebidas e outras coisas? O que seria eu perante Deus fazendo isso? E isso me veio na consciência e foi aonde que eu deixei, foi aonde que eu parei, porque eu não cheguei até um cargo na igreja evangélica naquela época por conta disso, mas todos os pastores que oravam para mim e falava, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para você. Eu não entendia muito o que era isso, pessoal. Eu não sabia o que era chamado, não entendia, né, o poder dessa palavra de ter o chamado, né? Eu não entendia. E aí eu acabei indo para o mundo do candomblé, né? Fui para o mundo do candomblé, naquela parte toda que eu sempre fui muito curiosa, né? Gostava de ler carta, gostava de saber meu futuro antes de acontecer. Eu acredito que muitos de vocês também passa por isso, ou já passou por isso, né? Tá com algum problema? Vou consultar os búzios. Tá com algum problema? Vou consultar o tarô, né? Quantos de vocês não já passaram por isso? Pois eu já passei. E muitas vezes eu não batia meu joelho no chão e pedia para Deus me orientar. Não, eu não colocava os meus problemas nas mãos de Deus e pedindo para que Jesus Cristo pudesse me ajudar, que o Espírito Santo viesse falar comigo. Eu não fazia isso. Eu fazia simplesmente ligava, né? Olha, pode tirar o tarô, pode tirar a carta para mim? E ela via que para mim aquilo era tudo mentira. Digo, de verdade, eu com experiência. Para mim é tudo mentira, porque se fosse verdade, a maioria das coisas tinha acontecido comigo. Mas não, meus amados. Nunca nada aconteceu do que me disseram. E além de não acontecer,
não é? A gente está colocando coisas negativas para a vida da gente, entende? Porque isso são coisas que Deus não aprova. Na Bíblia está escrito adivinhações, vidências, essas coisas, tudo não é aprovado perante Deus. Então a pessoa entra numa parte da vida dela onde ela está amaldiçoada, onde ela coloca para ela aquele peso que não é dela. Por quê? Por falta do desespero, pelo desespero de saber a verdade, pelo desespero de tentar entender a vida, pelo desespero de saber no que vai acontecer no dia de amanhã. É isso. E o que que acontece, meus amados? Com toda essa situação, eu acabei indo pro candomblé. Cheguei lá no terreiro. Primeiro, sempre, todo lugar tem a sua parte, né, da hierarquia. Quando chega no terreiro, você primeiro vai frequentar, né? Frequenta o terreiro, conhece as pessoas. Depois, o que que você vai fazer? Ser Iaô. O que que é ser Iaô? Iaô é aquilo que faz tudo para dentro da casa ou de um terreiro, né? É aquela pessoa que limpa, é aquela pessoa que faz tudo. É o faz tudo de um terreiro, o Iaô. Por quê? Eles estão aprendendo, né, a manusear com as técnicas da magia, estão aprendendo a fazer muitas e muitas coisas que eu não quero falar nesse vídeo aqui, e o que eu já fiz também. Só que para mim foi diferente. Eu não cheguei lá no terreiro, eu não fui Iaô, eu não fui nada. Quando eu cheguei lá no terreiro, já me disseram, você não precisa ser feita, você já nasceu feita. Mas o que é isso? Como assim eu já nasci feita? Não tem um processo que tem que passar, você tem que ser Iaô, você tem que fazer santo, você tem que passar por um processo de 1 mês dentro de um quartinho, você não tem que raspar a cabeça, você tem que fazer tudo isso. E eu não precisava fazer nada disso, mas como assim? Não entendi. Não, você não precisa, você já nasceu feita. Você já nasceu preparada para você entrar no cargo que você quiser dentro do terreiro. Era isso que me colocaram, pessoal. E eu ficava assim, como assim nasci feita, como assim, não... sabe? São coisas assim que confundem muito a cabeça da gente, né? E depois de muitas mentiras, depois de muitas coisas que eu vivi ali dentro, antes eu não tinha Cristo realmente dentro de mim, eu não conhecia a palavra como eu conheço hoje, o que está escrito aqui, ó. Porque para mim o que vale é o que está escrito aqui, não é? E eu não entendia isso, eu não sabia essas palavras que tinha que ser dita, o que era para fazer, e para mim aquilo era certo. Enfim, saí do candomblé, né? Graças ao meu bom Deus, encontrei Jesus. Fui batizada há pouco tempo. Sim, fui batizada há pouco tempo. Na verdade, eu não fui batizada porque eu já era batizada. Eu simplesmente fui fortalecer o meu batismo nas águas, perante Deus, perante Cristo. Porque tudo que eu tinha feito no meu passado, principalmente aquela carga negativa, de outro lado que eu fui, eu tinha que revitalizar o meu corpo, a minha alma e a minha mente, para que Deus, Jesus Cristo, recebesse essa consagração na minha vida por inteiro. Então, o que que eu fiz? Eu não me batizei, eu fortaleci o meu batismo, porque o batismo é uma única vez. A gente simplesmente fortalece em Cristo. Né? Quando Jesus Cristo desceu nas águas, João Batista batizando ele, e veio o Espírito Santo e pousou sobre ele. A pomba branca, né, coloca o Espírito Santo. E foi lindo, e é lindo, gente, é maravilhoso quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente tem fervor, quando a gente tem amor, quando a gente tem paixão, quando a gente quer fazer, quer entregar a nossa vida, a nossa alma, quer entregar o nosso tudo para Deus.
Mas o nosso tudo para Deus não é, meus amores, não é a nossa casa, não é o nosso dinheiro para dar para a mão de pastor, para a mão de igreja, não é isso, como muitas e muitas pessoas fizeram isso e ficaram com nada. Não é isso que eu estou dizendo. Entregar o nosso tudo é entregar a nossa alma, é entregar o nosso melhor. O que é o nosso melhor? Gente, é o nosso coração, que é o que Deus quer, o nosso coração. O nosso tudo é o nosso coração, é você ser, sabe, uma pessoa direita, é você ser uma pessoa simples, é você olhar para aquela pessoa assim com olhos, sabe, de humildade, é você não ser mais que ninguém, é você não querer ser mais que ninguém, é você olhar para uma pessoa e sentir vontade de ajudar, sentir vontade de ensinar, de passar aquilo que você viveu. Isso, sim, é você se entregar e dar o seu tudo para Deus. E não é você fazer como muitas pessoas fazem, não é? Dá e assopra, dá e mostra. Para que fazer isso? Se você deu, dá de coração. Não fica tirando foto, postando em redes sociais, eu dei isso para fulano, olha só a boa zona. Não, não é isso, meus amores, que Deus quer da gente. Não é isso que Deus quer da gente. Não é você ir para a igreja, chegar lá, você ficar procurando uma posição para você estar, porque você não frequenta a igreja há 20 anos, ou porque você não tem um cargo dentro da igreja. Então, meus amores, a gente vai passar a palavra quando? Quando que a gente vai poder falar de Jesus? Quando você tiver 30 anos dentro da igreja, você pode abrir a tua boca e dizer ao mundo do amor de Cristo? É isso? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Gente, se todo mundo fizesse a sua parte, se todo mundo pegasse a Bíblia e lesse um capítulo ou um versículo, que seja para uma pessoa que precisa, que chega, vai na rua, vai no hospital, a gente não pode fazer isso agora por conta do Covid, mas, sabe, faça como der, faça, põe na internet, tem muitos meios pelas redes sociais, tem muitos meios de você ajudar as pessoas que precisam. Sabe qual que é o meu orgulho? É de postar alguma coisa falando de Deus, ensinando, mostrando, porque assim, eu ensino, eu mostro, eu falo aquilo que eu sei perante Deus e a Bíblia e o que eu passei. Posto aquilo, uma pessoa que está passando pela mesma dificuldade ou já passou, ou tem dúvida, alguma coisa, lê ou vê o que eu postei, e aquilo o Espírito Santo fala com ela na hora. O Espírito Santo toca no coração daquela pessoa e como, olha, um alerta para a vida, não faça isso. Entende? A palavra de Deus é assim, é você levar aonde você for, é você mostrar para quem for. Outro dia eu estava aqui em casa e me ligou um conhecido meu, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde quando eu cheguei em Caldas da Rainha. E essa pessoa me ligou e falou assim: Elisângela, o que você fez que você mudou tanto? E eu fiquei assim, eu mudei tanto, o que eu fiz, eu não entendi, não é? Aí eu falei assim, mas como assim eu mudei? Eu sou a mesma pessoa. Ele disse, não, você não é a mesma pessoa, você está diferente. Eu olho para você e não vejo você a mesma pessoa. E aquilo me despertou em mim e me fez meu coração encher na hora com o Espírito Santo. Por quê? Porque, gente, não sou eu. Quando Deus quer falar, Deus fala através de pessoas, através de mim, através de qualquer pessoa para dizer, para falar no nome dEle. E aquilo me deixou feliz. A mudança que eu estou fazendo, né, está transpassando para pessoas próximas a mim.
E isso é gratificante. O poder da palavra é isso, é você mudar, mas mudar por inteiro. É você fazer, mas fazer a coisa certa. Não é você esfriar no caminho de onde você foi. O que é ser crente frio e ser crente quente? O crente frio é aquela pessoa que só fala para as pessoas e na verdade, atrás, em casa, no seu íntimo com Deus, ele não tem o fervor, o Espírito Santo, o amor que Deus quer que ele tenha por ele. O crente quente mesmo, que é aquele crente fervoroso, aquele crente que com a palavra ele passa, ele ensina, ele mostra para as pessoas, né, que precisa ouvir e entender a palavra, mas com fervor de dentro, né? Com fervor de dentro, você sente a unção, você sente o Espírito Santo falando pelaquela pessoa. Isso é o crente quente. E hoje, meus amados, está sendo muito poucos crente quente, que é o que Deus quer. A gente precisa aquecer o nosso coração, a gente precisa aquecer a nossa alma para que Deus possa olhar para nós e com a nossa oração, gente, com o nosso clamor. Porque na Bíblia diz aonde uma ou duas ou mais pessoas estiverem falando do meu nome, eu estarei presente. Se imagina que uma pessoa, Deus já está ali, porque aquela pessoa ora, aquela pessoa pede, aquela pessoa clama, não é? Deus já está ali, a presença de Deus já está ali constantemente. Imagina uma multidão de pessoas orando, clamando, pedindo, sabe? Imagina como que Deus não vai estar. Meus amados, Deus colocou este mundo todo aqui para nós, para a gente viver em harmonia, em abundância, em riquezas de vida, de natureza, de tudo que a gente tem necessidade e vontade, porque Deus fez isso para nós. O que tirou isso de nós? O pecado, individualidade. O que nós somos, o que as pessoas cruéis são, e deixa aquele coração amargo, aquela alma dura, sem querer ajudar as pessoas, sem ter piedade, sem ter humildade. Deus, ele não quer isso, meus amados. Deus, ele quer perdão. Deus, ele quer que agradeça a cada momento pela vida que você está tendo, sabe? Quando você bate seu joelho no chão e ora, pede a Deus, o Espírito Santo, ele vai envolver você. Ele vai estar lá com você, porque você clamou o nome de Cristo, você clamou e ele vai te ouvir. Por isso, essa pergunta que me fizeram, se eu posso pregar a palavra de Deus? Posso. Eu posso pregar sim a palavra de Deus, porque Deus fala aonde há um ou dois ou três a dizer do meu nome, eu estarei presente. Então, meus amados, faça a vontade que o Pai manda, fala, prega, congrega, diz da volta de Cristo que está próxima, diz que Jesus te ama, e que ele é o único libertador de tudo isso que está acontecendo, dessa maldade desse mundo perdido. Meus amados, eu estou dizendo para vocês, porque eu já vivi, já passei por várias religiões, eu já vivi, já passei por muita coisa nessa vida, eu sei o que é pecado, mas eu sei o que é a luz. E é essa luz que eu quero encontrar sempre dentro de mim, na presença de Deus e do Espírito Santo. E é isso que eu passo para vocês. Fique com Deus, a paz do Senhor a todos. Espero de coração que vocês encontrem o verdadeiro amor de Cristo.